Então, vamos começar com essa luz. Ele é um refletor de 15 a 20 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. O que eu quero mostrar é o seguinte, reparem quanto a luz muda de um determinado ponto incidente para um lado de sombra. Como fica bem marcado o rosto da Márcia. Expressões de ruga, ó, sobressai tudo. Ela não gosta muito disso, óbvio, né? Mas ninguém gosta. Mas numa situação onde você queira enfatizar, talvez a idade ou linhas de expressões, é uma luz dura que você vai ter que trabalhar. Então eu tenho aqui, ó, mesmo sem expressão nenhuma, eu tenho bem marcado a iluminação e aqui a parte de sombra. No lado oposto do nariz, a mesma coisa. Reparem o quanto tenho de sombra dura. Eu fiz uma luz aqui meio remetendo ao Rembrandt, que é uma técnica de luz, onde o feixe de luz vaza justamente por essa parte do nariz e incide no outro olho, no olho oposto. Então, também é uma técnica fotográfica. Então, nessa condição, tudo está bem marcado. Você repare, o limite da sombra para a luz é bem definido. Aqui no queixo também bem definido. Os lábios também tem uma sombra bem definida. Por quê? Porque minha fonte de luz é pequena. Agora um detalhe, o que você consegue identificar em termos de luz além dessa condição? A iluminação no ombro, que está mais próximo à fonte de luz, é totalmente diferente no ombro oposto. Repare que aqui eu tenho um pouco mais de luz em relação a esse ombro. Por quê? Quando minha fonte de luz está bem próxima, eu tenho uma incidência maior nesse lado, que é o lado mais próximo, em relação ao lado oposto. Se eu afasto a minha fonte de luz, essa diferença de iluminação acaba se tornando menor. Então, é um ponto para se atentar. Se eu tenho, muitas vezes pode acontecer isso, eu acabo estourando o lado mais próximo e aqui chegando uma luz correta. Então, qual é o procedimento? Eu devo afastar e assim a gente vai executar. Eu vou pedir para a Márcia virar o rosto para a luz e aí você já tem um preenchimento do rosto numa situação bem mais agradável, porque você não tem a sombra em detalhes. Você tem o rosto direcionando para a luz e toda a face sendo preenchida por essa iluminação. A luz vai sendo apresentada nas laterais aqui, tá bom? Então eu vou fazer a modificação agora. O fato de ter tomado distância me obriga a refazer a medição e aumentar a potência da luz. Agora eu afastei a fonte de luz em aproximadamente 1,5 m da Márcia. Reparem o seguinte, que eu já tenho uma situação de luz muito próxima entre um ombro e o outro, ou seja, reduzi aquela diferença e a luz continua sendo marcada. Por quê? Minha fonte de luz é um refletor de 15 centímetros de diâmetro e traz essa luz dura também. Ou seja, mesmo com distância próxima, que estava aproximadamente 50 centímetros, 60 centímetros dela, eu afastando, ela não tem muita modificação, devido ao diâmetro limitado de 15 centímetros. Então, tanto faz, muito próximo ou numa distância, a fonte vai ser sempre bem marcada no rosto. Isso vai trazer os detalhes de pele. Se você reparar, nesse vídeo, deu uma leve marcada um pouco maior aqui ó, na sombra no nariz, no lado. Então, o que significa? O movimento que eu fiz de distanciamento trouxe uma sombra um pouco mais marcada devido à distância. Então, toda vez que você afasta a sua fonte de luz, a luz se torna, na modelo, na pessoa que está fotografando, um pouco mais dura. A luz dura significa a diferença de contraste entre iluminado e sombra bem marcado. Ou seja, não existe uma transição suave. Ou é luz ou é sombra, como a gente vê aqui ó, nessa parte do rosto dela.